Boa noite. Boa noite de frio, né? Friozinho. Hoje eu vou falar sobre a concepção de ética em Epicuro. Epicuro, ele é um filósofo que ele vem bem depois de Platão, Aristóteles e Sócrates. É de um período que a gente chama de período helênico, que é quando Atenas e a Grécia como um todo foram conquistados por outros povos, e aí Roma começa a ter o domínio da Europa, que era considerado o mundo todo naquela época, e aí já é uma filosofia, ainda que guarde alguns princípios da filosofia do Sócrates, do Platão e do Aristóteles, mas ela já é uma filosofia que a gente chama assim de universal, porque a filosofia do trio mágico de Atenas, ele é uma filosofia muito voltada para os gregos, e para os gregos ricos, ainda por cima. Então tem uma visão assim bastante preconceituosa em relação aos outros povos, né? A filosofia já produzida nesse período que eu falei, nesse período do helenismo, já é uma filosofia que está em contato com outros povos, mesmo porque a cultura grega ela se espalha, né, com o movimento de diáspora dos gregos. Obviamente eles levam junto a sua cultura, e essa cultura influencia também, em grande medida, o povo romano. Tanto que a religião romana, a religião oficial, né, porque dentro do Império Romano existiam várias religiões, os romanos eram intolerantes com boa parte das religiões, mas a religião oficial, digamos assim, era uma boa parte uma tradução da religião grega. Então vários deuses romanos, eles têm equivalência aos deuses gregos, né? Enfim, então a filosofia do Epicuro, a filosofia do estoicismo, e depois os próprios filósofos latinos, que a gente chama, Cícero, Sêneca, são filosofias mais universais, digamos assim. E eu gosto de trabalhar Epicuro. É um texto curtinho, um livrinho pequenininho. Na verdade é uma carta, né? É uma carta que o Epicuro escreveu pro Meneceu, que era um discípulo dele. E o nome dessa carta é Carta a Meneceu, mas que depois, com o tempo, foi batizada de Carta sobre a Felicidade. Porque é uma carta onde o Epicuro ele escreve sobre felicidade pro Meneceu, né? O que seria a felicidade e como alcançá-la. Então, nesse texto, o Epicuro ele vai trabalhar a concepção ética do epicurismo, que é uma concepção que a gente chama de... esqueci a palavra agora. É uma concepção assim que é muito pautada em satisfação dos prazeres, né? Só lembrar aqui a palavra, como é que é o nome, gente? Esqueci.
a pessoa que cultiva os prazeres. Gente, que vergonha. É a palavra principal. Enfim, logo me vem a palavra, mas esqueci. Mas a ideia, né, a tese central do Epicuro é que o prazer é o bem principal nosso, né, o cultivo do prazer. Ah, ele e esse prazer ele deve ser cultivado na medida em que ele tem como consequência a felicidade. Então, assim, o alvo é a felicidade, assim como Sócrates, Platão e Aristóteles. Só que diferente desses três, o Epicuro ele valoriza o prazer, mas um determinado tipo de prazer, né? E então, por exemplo, né, lembrando aqui o Platão. Platão ele fala que tem pessoas que vivem em busca da felicidade, é um bem relacionado à razão, ao conhecimento racional, ao conhecimento da verdade, do que é justo, do que é belo. Então, quando o Platão ele vai trabalhar a questão do prazer, ele vai trabalhar numa perspectiva negativa. O Epicuro não. Ele já vai olhar para o prazer como algo positivo, num primeiro momento, mas sempre chamando a atenção de que nem todo o prazer ele tem como consequência a felicidade e tem muitos prazeres que trazem o sofrimento como resultado. Então, diante dos prazeres, é preciso ter sabedoria também. E essa é a grande lição que o Epicuro vai trazer neste livro dele, né, de recomendações ao Meneceu. Então, nesse texto, o Epicuro ele já começa convidando o Meneceu a praticar filosofia, dizendo que ninguém é velho demais para começar a filosofar e também ninguém é jovem demais para começar a filosofar. Para os velhos, filosofar é importante porque faz com que se cultive boas memórias a respeito do que já foi vivido e a refletir, né, sobre o passado ajuda, né, a viver bem. Ter uma boa reflexão sobre o passado, né? A gente sabe que algumas pessoas elas acabam cultivando mágoas, né, do passado. São pessoas amarguradas porque carregam sentimentos ruins de alguns eventos que aconteceram em suas vidas, mágoas de pessoas, traumas, né, de algumas experiências. E então o passado é um peso e a pessoa não consegue ser feliz, porque ela não consegue lidar com o seu passado. Então o Epicuro ele fala que a filosofia é importante para as pessoas velhas para poder olhar melhor para o seu passado, né? Ele, ele até fala assim: a filosofia é útil ao velho, porque para quem está envelhecendo é bom sentir-se rejuvenescer por meio da grata recordação das coisas que já se foram, né? Então, é um convite para rememorar o que se viveu.
E para o jovem, é importante a filosofia, porque a filosofia, num certo sentido, ajuda o jovem a lidar com o medo do futuro. Se o velho, ele pode não ter uma boa relação com o passado, o jovem ele pode não ter uma boa relação com o futuro. Não porque o futuro já aconteceu, mas justamente pelo fato de não saber como o futuro vai acontecer, e isso gera medo no jovem. Medo, ansiedade, enfim. E tudo isso é um empecilho para a felicidade. Quantos de nós, né, quando saiu da escola, quando deixou de estudar, parou de estudar, né, ou perdeu o emprego, porque pediu demissão ou porque foi demitido, não ficamos com a insegurança em relação ao futuro de o que vai ser agora, né? Quando o jovem sai da escola ou termina a faculdade, por mais que quisesse que acabasse, né, os estudos, porque não aguenta mais estudar, mas ao mesmo tempo, quando acaba, bate aquele medo, porque enquanto tinha os estudos, quando acabavam as férias, sabia-se que ia retornar para a escola ou para a faculdade. Mas quando a faculdade ou a escola acaba, você volta para onde? Você fica desempregado, geralmente, né? Então dá medo. O futuro para o jovem dá medo. E segundo Epicuro, a filosofia ela ajudaria o jovem a trabalhar, né, com esse medo. E aí o Epicuro fala que a filosofia ela tem essa importância porque ela ajuda a cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando presente, né, a felicidade estando presente, tudo nós temos. E sem a felicidade, tudo nós fazemos para alcançá-lo. Então aqui a gente tem uma ideia bem como Aristóteles, né? De que a finalidade da nossa vida, tudo que nós fazemos na nossa vida, a gente faz buscando a felicidade. E aí quando nós alcançamos ela, nós temos tudo, porque, como diz o Aristóteles, é o bem maior de todos. É um bem que é bom em si mesmo, tem um fim em si mesmo, ser feliz. A gente não quer ser feliz para alcançar outra coisa. A gente faz as outras coisas para alcançar a felicidade, mas a gente não alcança a felicidade para alcançar outra coisa. A felicidade, a gente quer ser feliz para ser feliz. E o Epicuro ele vai nessa mesma ideia. Quando a gente não é feliz, a gente faz tudo para tê-la, para ser. E quando a gente é feliz, a gente sente que já tem tudo, né? Como tivesse alcançado o objetivo da vida. E a filosofia tem um ponto central nesse trabalho, né? Como Meneceu é um jovem ainda, então o Epicuro ele começa a sua carta falando sobre 3 medos que atrapalham o alcance da felicidade. Ele fala do medo da morte, do medo dos deuses e do medo do futuro. Então, antes de entrar na sua teoria dos prazeres, o Epicuro chama atenção sobre esses 3 medos que atrapalhariam a gente na busca da felicidade, né? Então, hoje eu vou trabalhar essa perspectiva dele, né? A gente vai meditar um pouquinho, né, sobre isso. Então ele fala pro Meneceu assim, né? Pra gente não ter medo dos deuses, né? Não temer os deuses. E é interessante, porque num primeiro momento
a gente considera qualquer divindade como sendo boa, né? Os deuses, eles sempre são bons. Eles são eternos, eles são imutáveis, eles criam as coisas, né? Então, no primeiro momento, a gente tem uma imagem positiva das divindades. Porém, acontece muitas vezes que nós acabamos nutrindo uma relação de medo deles. E aí, certamente, vocês já se depararam com algum discurso assim, de uma pessoa que crê em alguma coisa, né? Crê em alguma divindade, e, e essa pessoa ela quer que você acredite no Deus dela. E aí ela começa a falar coisas boas desse Deus, né? Poxa, esse Deus ele faz isso por você, faz aquilo, te livra disso, te livra daquilo outro. E você continua resistente, né, em acreditar nessa divindade. E aí então a pessoa vai para o plano B, quer dizer, o que acontece com você se você não crê nessa divindade. Então você vai para um lugar de sofrimento, a tua vida vai dar tudo errada, que você não vai conseguir alcançar a prosperidade, né? Então, num primeiro momento, as pessoas tentam convencer a gente de que estar com um determinado Deus é muito bom. E se isso não é suficiente para nos convencer, a pessoa então começa a mostrar como é muito ruim estar sem essa divindade. Então é tentar convencer as pessoas pelo medo, né? É isso que o Epicuro fala, tipo assim, não faz sentido. Não faz sentido você ter medo dos deuses se a gente parte do pressuposto que quando eu falar que os deuses, eu estou falando da perspectiva grega, né? Grega e romana, que eles tinham lá vários e vários e vários deuses, né? Mas a gente pode aplicar também para a nossa religiosidade, né? Para o cristianismo, para o islamismo, né? Que tem lá os seus deuses, né? Então aí cada um reflita a partir da sua crença, né? Se tiver alguma, claro. Mas quando eu falo deuses aqui, eu estou falando na perspectiva do Epicuro, tá? Então não faz sentido a gente ter medo dos deuses se a gente parte do pressuposto que os deuses são bons, né? Se os deuses são bons, eles não vão fazer mal pra gente. Não faz sentido isso, né? E tem uma história, uma história na filosofia que é engraçado, que é interessante. É uma história do Pascal. O Pascal ele foi um filósofo de 1500, 1600, né? Mais ou menos. E tem a chamada aposta de Pascal, que é assim, o Pascal ele se pergunta se nós devemos acreditar ou não em um Deus. E aí, colocando na balança se é melhor acreditar ou não, ele diz assim, bom, se existir Deus, não, se eu supor que Deus não existe, não, peraí, começa de novo. Se eu supor que Deus exista, se eu acreditar que Deus existe, mas na verdade ele não existe, ok, não tem nenhum problema. Acreditei em algo que não existe, enfim, acontece. Mas se eu acreditar, se eu achar que Deus não existe e ele existir, então dá ruim para mim. Então é melhor acreditar que Deus exista do que ele não exista. Né? É a aposta de Pascal. Então é melhor acreditar que ele existe, mesmo que ele não exista, porque não vai me acontecer nada. Agora, se eu defender que ele não existe e na verdade ele existir, então dá ruim para mim, né? Então, se for para apostar, é melhor apostar que Deus existe, né?
O Epicuro, ele já diria que isso não faz sentido, porque você não estaria se relacionando com os deuses, ou com Deus, por amor, mas você estaria se relacionando com Deus por medo de ser castigado por ele, por medo de ser amaldiçoado, por medo de dar ruim, porque você não acredita. Então, e por que o Epicuro ele diz que a gente não deve temer os deuses? Porque não faz sentido você acreditar que Deus é bom e ter uma relação de medo. Racionalmente, isso não faz sentido. Se a gente sempre parte do pressuposto que os deuses são bons, então não faz sentido ter medo de algo que é bom. Tá? Mas de que modo que o medo dos deuses não faz com que a gente seja feliz? Porque afinal de contas, né, mesmo com medo, eu tô fazendo o que Deus quer, né? Eu tô seguindo os deuses, ué. Né? Não, mas na verdade quando você se relaciona com medo, você não sente prazer nessa relação. Não é uma relação feliz. É uma relação sempre preocupada de que algo dê ruim. Vai ser ruim. Pera aí, emergência doméstica aqui. Acabou a pilha. Se acabou a pilha, paixão. Tem que colocar carregar. Mas não tem outra pilha? Não. Aí a pilha é recarregável. Não tem. Tem que jogar sem um controle. Vou ter que pegar o da TV, então. Não, você vai gastar a pilha da TV. Como é que vai ligar a televisão? Se acabar a pilha do controle. A televisão só liga com o controle. Joga sem a pilha. Joga sem um controle, deixa a pilha carregar. Já coloca a pilha carregar. Bem na hora que eu comecei a jogar. Acontece, a vida é assim. Então, voltando. Então a relação de medo com a divindade, ela não é boa para a felicidade, porque numa relação de medo, você não cultiva as boas coisas que uma relação pode dar, você não fica esperando coisas boas, você fica sempre esperando as coisas ruins acontecerem. Né? Enfim, então isso atrapalha para a felicidade. Né? Vamos pensar assim, um exemplo bem... Claro que é um exemplo que não se compara com relação com Deus, obviamente, né? Claro. Mas pensa assim, você tem um chefe, você está trabalhando e tem um chefe. E você sempre tá com medo de que o chefe, ele brigue com você, te dê uma advertência, chame a tua atenção. Então, o teu trabalho, ele tá sempre mergulhado numa tensão, numa ansiedade, porque você sempre está esperando o momento em que vai aparecer o chefe, ele vai apontar algo de errado e vai te mandar embora, ou vai te suspender, ou vai descontar do teu salário, ou vai pedir para você trabalhar até mais tarde. Então não é um ambiente de trabalho agradável, né? E você se mantém naquele trabalho porque você não pode perdê-lo, porque, né? Enfim, tá difícil arranjar emprego. Então leva essa relação para uma relação com Deus, por exemplo, né? Você segue lá os 10 mandamentos, pegando aqui o cristianismo, né? Você segue lá os 10 mandamentos mas não que você acredite que seguir os mandamentos vai te trazer o bem. Você só obedece com medo de que, não obedecendo, Deus te castigue, né? Então acaba que você não aproveita essa relação. Uma relação com os pais, por exemplo, que é pautada no medo.
Enfim. Então, não temer os deuses. Não, e aí o Epicuro fala, não precisa temer os deuses porque não faz sentido. Né? Não faz sentido, se a gente parte do pressuposto que eles são bons. Aí o Epicuro fala que a gente também não precisa temer a morte. E essa é uma reflexão interessante dele. Porque o Epicuro fala assim, não faz sentido temer a morte porque para quem está vivo, a morte não existe. E quem morreu não tem por que temer porque morreu. Acabou. É claro que o Epicuro está falando temer a sua própria morte, né? Claro. Né? Então, assim, não precisamos temer a morte, porque quando eu estou vivo, a minha morte ela não está presente. E quando eu morrer, eu morri. Fim. Então, eu vou ter medo do quê? Depois que eu morri, se eu já morri. Então, não faz sentido ter uma relação de medo com a morte. E aí é interessante porque como o medo da morte também muitas vezes pauta a nossa vida. A gente deixa de fazer muitas coisas com medo de morrer. Mas aí, quando a gente para pensar um pouquinho, a gente também tem que se perguntar se a gente tem realmente um medo da morte em si. Porque muitas pessoas têm medo do que pode acontecer depois da morte. E aí isso se relaciona um pouco com o medo da divindade. Então tem aquelas pessoas que são religiosas, não porque acreditam que Deus é bom, mas porque tem medo de sofrer os castigos de Deus no pós-morte. Então segue lá os preceitos religiosos com medo de que depois da morte tenha um julgamento e tenha aí um sofrimento eterno. Né? Então não é um medo da morte em si, mas é um medo do pós-morte. Ou também tem aquelas pessoas que têm medo do processo da morte. Então acho que isso é o que mais apavora as pessoas, né? O medo do processo da morte. Tanto que tem várias pessoas que falam assim, quando eu morrer, eu quero morrer dormindo. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu quero morrer dormindo, porque assim eu não vou sofrer. Né? Então aí o medo não é da morte, mas é o do sofrimento que precede a morte. Né? Tanto que tem até uma discussão no campo da medicina, no campo da saúde, né, na área da saúde, que é sobre a eutanásia. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, né? A eutanásia, sobre a decisão da pessoa em morrer, em pedir para morrer. Isso principalmente nos casos em que a pessoa tem uma doença que gera muito sofrimento. E aí a discussão, né, de que não vale a pena continuar vivo sofrendo tanto. Então é mais digno para a pessoa que ela morra do que ficar viva suportando o sofrimento. Enfim, né? Então isso seria eutanásia. Tanto que a palavra eutanásia significa boa morte. Né? Tanásia vem de Thanos, que é morte, e eu significa bom. Então eutanásia é a boa morte. Então, do mesmo modo em que nós desejamos uma boa vida,
nós também desejamos uma boa morte, isto é, uma morte sem sofrimento, né? Então, da mesma forma que nós procuramos uma vida digna, a gente também precisa ter uma morte digna, morrer dignamente. Tá? E esse morrer dignamente seria um morrer que não tivesse um processo de sofrimento, né? Por exemplo, eu tenho uma doença terminal, estou de cama, estou acamado e, enfim, respiro com dificuldade, vivo somente à base de aparelho, à base de remédios para tirar dor e não há perspectiva nenhuma de que eu saia dessa situação. Mas me mantém vivo porque, enfim, é a vida, né? Tem que deixar a vida acabar por ela mesma. A discussão é até que ponto isso é justo com quem está sofrendo, né? Claro, vem todo o argumento de que Deus pode fazer alguma coisa, o argumento do milagre, o argumento de que pode aparecer alguma cura, né? Mas e a pessoa lá sofrendo. Então, a gente tem um medo da morte, e aí, mas esse medo da morte talvez seja um medo de um pós-morte, do que tem depois, né, da morte. Pode ser um medo de um processo da morte, né, que estar sofrendo, né. Mas também tem uma outra ideia, e essa eu comecei a pensar depois que eu me tornei pai, que é a morte, ela... Eu nunca tive problema com a morte, assim, eu nunca tive medo, nunca nem pensei na morte, né. Até tem um escritor alemão, Hermann Hesse, em que ele fala assim, que os jovens falam na morte, mas não pensam nela. E os velhos, eles não falam na morte, mas pensam nela a todo momento. Então eu nunca pensava na morte, assim, a morte não era uma questão para mim. Até eu ser pai. E aí eu comecei a pensar mais sobre a morte. E comecei a ter medo de morrer. Por um momento da minha vida eu tive muito medo de morrer. Mas esse medo de morrer, na verdade, não era o medo da morte, mas era um medo de perder toda essa vida que eu tenho com meu filho. Perder essa alegria que é de ver uma criança crescer, se desenvolver, né? De viver esse amor. Então, eu tive... A primeira vez que eu tive medo da morte foi quando me tornei pai, né? E aí não era um medo da morte, mas era um medo de perder essa vida, né? Essa vida de pai, né? Que, enfim, tem esses momentos de acabou a pilha do controle do videogame, e agora o que eu faço? Então o Epicuro fala assim, não vale a pena ter medo da morte, né? Porque não é que não vale a pena, né? Não precisa ter medo da morte, porque a morte não existe para quem está vivo. A minha morte não existe. E quando a minha morte chegar, eu não vou estar vivo para ter medo dela. Então a morte não existe para quem está vivo. Aí ele até fala assim, né?
que o sábio, ele não desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Né? Então a ideia assim, temer a morte é um fardo, se torna um fardo para a vida, ou a vida se torna um fardo, porque você imagina que quando morrer pode ser castigado pelos deuses, então você fica mais preocupado em viver de uma determinada maneira até que não seja prazerosa. Ou então você evita tudo para não morrer, você tem tanto medo de morrer que você evita fazer tudo, né? Você, sei lá, não anda de avião porque tem medo que o avião caia e morra. Você não viaja muito de carro porque fica com medo de que sofra um acidente. Você não anda de bicicleta porque tem medo de cair e bater a cabeça. E assim vai, né? Vai se criando várias situações onde o medo da morte impede você de viver. Então acaba que a vida fica pesada. O medo da morte torna a vida pesada. É isso que o Epicuro fala. Então, a gente não tem que ter medo da morte, a gente tem que viver bem. Tem que aproveitar estar vivo. Aproveitar o que tem de bom em estar vivo. Porque quando a morte chegar, a gente não vai sofrer. Porque, enfim, chegou e a gente não está mais vivo para sofrer por conta da chegada dela. Vamos supor assim, você vai viajar, pega o avião e o avião cai. Aconteceu, enfim, você não vai estar, você morreu e você não vai sofrer por conta disso, porque você morreu. Que pena, né? Não vai sofrer porque não vai mais estar vivo, né? Agora que eu morri não estou mais vivo para continuar a minha viagem. Você morreu, não vai saber, né? E, então, não temer os deuses, não temer a morte. E o terceiro conselho é não temer o futuro. E aí eu parto para o encerramento desse primeiro momento da aula de Epicuro. A outra parte a gente continua semana que vem. Não temer o futuro, né? Então o que é que o Epicuro vai dizer? Que a gente não precisa temer o futuro, porque o futuro ele não depende totalmente de nós, mas também o futuro não independe totalmente de nós. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente acha que o futuro depende totalmente de nós, a gente se priva de muitos prazeres em nome de um futuro que a gente planeja acontecer. Só que por mais que tudo que a gente faça aconteça conforme o que nós planejamos, nem sempre a vida vai acontecer ou os resultados daquilo que nós planejamos será como a gente quer. Explico. Vamos pensar assim, um jovem, um adolescente, que tem aí o sonho de fazer medicina. Então, ele é super estudioso, ele, sabe, estuda muito, estuda pra caramba, é CDF, ele vai bem em todas as provas, faz em todos os trabalhos da escola, não falta aula nunca, vai até doente para aula. Ele deixa de sair final de semana com os amigos para ficar estudando.
Quando chega a época do Enem, assim, terceiro ano, ele mergulha nos estudos, não vai a nenhuma festa, não namora, deixa de ir na festa de 15 anos da prima, enfim, deixa de viver a juventude para estudar. Para estudar assim, né, se priva de tudo. Aí faz inscrição pro Enem, beleza. Chega o dia da prova do Enem, aí no primeiro dia ele vai, faz o primeiro dia de prova super bem, chega empolgadão, né, empolgadaço, assim, depois do primeiro dia da prova, poxa, muito bem, caramba. E aí, quando chega assim pro segundo dia de prova, ele fica doente. Na noite anterior, ele começa a ter muita dor de barriga, dói demais a barriga, ele vai pro hospital e tem que fazer lá a operação, né, a cirurgia de apendicite. O médico fala, olha, se você não operar apendicite agora, você tem que operar agora, não tem jeito. Se você não operar, teu apêndice vai estourar e, enfim, você pode até morrer. A prova do Enem é no sábado e isso acontece com ele na sexta-feira à noite. E aí, como é que fica, né, a cabeça desse jovem que se preparou sua juventude inteira para o Enem, deixou de fazer várias coisas, no primeiro dia de prova foi muito bem, estava todo empolgado, e no segundo dia de prova ele não pode fazer porque deu apendicite. Né? Então, é isso, o futuro não depende totalmente da gente. Então a vida, ela vai acontecendo. E muitas vezes a vida nos coloca em situações que atrapalham todo o nosso planejamento. Ou todo o nosso planejamento não é capaz de controlar todas as circunstâncias da vida, né? E, enfim, então, o Epicuro fala que se você acha que o futuro depende totalmente de você, a vida se torna um peso, porque você deixa de ter muitos prazeres em nome de um futuro que, na verdade, não está sob teu controle. Totalmente. Totalmente sob teu controle. Por outro lado, a gente também não deve ter a filosofia do Zeca Pagodinho, né? Do deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque se planejando as coisas já dá ruim, imagina viver sem planejamento nenhum. Aí, olha, a chance de tudo dar errado é muito grande. Porque a vida é confusão, né? Nós aqui que já temos alguma idade e alguma experiência, a gente sabe, né, que a vida é confusão atrás de confusão, né? Por mais que a gente evite, sempre tem aí alguma coisa acontecendo e a gente tem que dar um jeito de resolver. Então, para usar o mesmo exemplo de um jovem que está terminando a escola e vai para a faculdade, se tem aquele que não aproveita a vida porque foca tudo que tem no vestibular, tem aquele que foca em aproveitar a juventude o máximo que pode e quando chega o momento do vestibular, ele não tem nada para fazer.
para fazer no sentido de conseguir passar, porque ele não se planejou, ele deixou a vida levar ele, né? E a juventude, num certo momento, acaba e e chega até a nossa porta as cobranças da vida adulta. A gente precisa estar preparado para a vida adulta. Então, deixar a vida levar, não achar que o futuro não depende da gente, é um erro tão radical quanto achar que a vida depende totalmente da gente. São dois extremos que atrapalham a vida, atrapalham a felicidade, segundo o Epicuro. Então, não ter medo do futuro, achando que ele depende totalmente da gente, e aí você deixa de viver o presente com medo de um futuro. Então, você se planeja demais para esse futuro e deixa de viver o agora. Ou então, você, por conta de um futuro ruim, você resolve viver tudo agora. Viver hoje como se fosse o último dia da sua vida. Só que não é o último dia, amanhã tem mais. E amanhã também não é o último dia, e depois tem mais. E conforme você vai vivendo a vida como se fosse o último dia, vai se acumulando os compromissos da vida que está acontecendo, né? Do futuro que está chegando. Então, a gente tem que viver uma vida sabendo que nós temos responsabilidades para com o nosso futuro, mas sabendo também que a gente está vivo é agora. É agora que a gente está vivo. O amanhã não chegou ainda, ele vai chegar. E o amanhã depende do nosso hoje, né? Então eu não posso viver tudo hoje porque tem um amanhã. E eu não posso deixar de viver hoje porque tem um amanhã. Eu preciso ter a sabedoria de saber é boa, né? Eu preciso ter a sabedoria em viver bem agora para ter um bom futuro amanhã. É essa a ideia. E a filosofia, ela entra nesse apoio, né? De, como diz ele, o Epicuro falou lá no começo da carta, né? A filosofia é boa para o jovem porque ajuda ele a não ter medo do futuro, né? A filosofia ajuda a gente a olhar para o futuro sabendo que o futuro depende do nosso agora e que o nosso agora precisa ser bem vivido para que a gente tenha a possibilidade de um futuro bom. Essa é a sabedoria que o Epicuro diz que a gente precisa buscar. Tá? Então, na ética do Epicuro, que é uma ética hedonista, lembrei a palavra agora, no final da aula eu lembrei a palavra que eu não lembrava lá no começo. O Epicuro, ele defende uma ética hedonista, que é uma ética dedicada ao prazer. No entanto, não é qualquer prazer. Isso a gente vai ver na próxima aula quais prazeres são. Mas essa busca também dos prazeres, ela tem que levar em conta que a gente não pode viver cultivando medo. E aí ele dá 3 exemplos de medo. Medo dos deuses, que não faz sentido ter medo dos deuses, já que a gente sempre parte do pressuposto de que os deuses são bons. Não ter medo da morte, porque para quem está vivo, a morte não existe. E quando a morte chega, a gente já não existe mais para ter medo dela. E não ter medo do futuro, porque o futuro não depende totalmente da gente, mas também não independe totalmente da gente. A gente precisa viver bem hoje, pensando que as consequências dessa boa vida hoje me tragam um bom futuro amanhã. Ou a boa vida hoje seja uma construção
para um bom futuro, uma boa vida amanhã. Ok? Então essa é a primeira parte da ética do Epicuro. Semana que vem eu falo um pouquinho sobre a parte hedonista, né? A teoria dele acerca dos prazeres e como é que isso se aplica à felicidade. Tá bom? Então é isso. Lembrando que eu já deixei a primeira atividade na plataforma aberta para vocês responderem. Tá lá, tá? E essa semana eu vou liberar também a segunda atividade, tá bom? Vão ser as 2 atividades desse nosso módulo, tá? Então a primeira já está lá aberta para vocês fazerem. Qualquer dúvida vocês podem escrever para mim. Ok? No mais, se cuidem. Espero que a vacina já esteja chegando para a idade de vocês, aí onde vocês estão. E chegando, se vacinem, por favor, para a gente poder voltar logo à vida normal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Ô, Rafael, Oi. aqui é o Paulo Vitor do Proejo, o gordinho fofinho que aí zoava lá. Sei, Paulo Vitor, sei. Tô vendo tua foto aqui. Sim, deixa eu falar com o senhor Diga. sobre a questão da lista de presença. Ah, Como que é? A gente coloca aqui ou é através das atividades? é através das atividades, Paulo Vitor. Eu não faço frequência por aqui, não.